Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Hoje em especial a gente vai começar a nossa playlist de geometria analítica, que é um dos últimos assuntos que a gente vai tratar na playlist de ensino médio, Enem, vestibulares, mas é um assunto bem importante, desafiador, mas a gente vai descomplicar tudo isso. Antes disso, eu gostaria de agradecer aos 500 inscritos que a gente conseguiu. Chegamos na meta, né? Até o fim do ano era 500, conseguimos. E também quero te convidar a te inscrever aqui no canal, deixar teu like, né? Então, se tu acha que meu conteúdo vai te ajudar, por favor, te inscreve aí que é de graça, me ajuda e te ajuda. Então, bora pra aula. Então, hoje a gente vai começar, né, a nossa playlist de geometria analítica. Aí tem que te perguntar, né? A gente já estudou geometria plana, geometria espacial. E o que falta, né? O que seria geometria analítica? Antes de te responder essa pergunta, vamos ver isso aqui, ó. Vamos pensar nesse exemplo. Sem muita letra, mas no mundo real. Tá vendo esse avião aqui que tá subindo? Então o que acontece? Esse avião ele sobe com uma velocidade constante de 400 km por hora. É rápido. Ele desloca-se para nordeste, para cá, sob um ângulo de 40 graus em relação ao norte. A velocidade ela é representada pelo segmento de reta, essa flecha aqui, com direção e sentidos para o ângulo definidos pelo ângulo de 40 graus, indicando que essa seta na extremidade superior do segmento, né? Então quer dizer, esse aqui ó, é o nosso vetor velocidade, tá bom? Então, a gente vai começar o nosso estudo de geometria analítica através desse tratamento vetorial. Entender o que é um vetor, o que um vetor consegue construir. Então, esse tipo de coisa que a gente vai estudar aqui no início de geometria analítica. Então, a diferença entre a geometria plana espacial para analítica é que agora a gente vai analisar essa parte do tratamento vetorial. O que significa essa direção, sentido, deslocamento? A gente vai estudar esse tipo de coisa. Aí fica, né? Depois dessa pergunta, dessa explicação, eu te pergunto, o que é um vetor, né? Aí tu fica, tá, o vetor é a setinha, né, professor? Não é só isso, tá? A gente tem vários argumentos, né, e definições mais formais do que só uma setinha. Então o que acontece, né? O vetor ele é um segmento orientado. O que quer dizer segmento orientado? É quando a gente escolhe um sentido, que a gente quer que ele vá da esquerda para a direita, de cima para baixo, da diagonal, a gente tem que escolher um sentido. Então, no momento em que a gente escolhe um sentido, a gente conseguiu construir um vetor. E essa setinha nos indica o sentido, que ele está vindo da esquerda para a direita. Então aqui a gente tem um vetor. Dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, a gente representa como sendo o mesmo vetor. Então aqui a gente tem uma sequência de vetores com mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. E a gente pode, para não precisar ficar escrever toda hora essas setinhas, a gente pode simplesmente escrever dessa anotação A e B e botar uma seta em cima e essa seta começar exatamente no ponto em que vai iniciar o nosso vetor e a ponta da flecha vai bater onde o nosso vetor termina. Além dessa anotação, a gente pode ler ela da seguinte maneira: AB, o vetor AB, ele pode ser escrito como sendo o ponto B menos o ponto A, tá bom? Além disso, a gente também não precisa escrever sempre AB, a gente pode escrever o vetor V, né, que a gente já vai compreender que ele vai ser o AB. Quando a gente afirma que o vetor B que o vetor V é o vetor AB, a gente sabe que ele começa em A e termina em B. Qualquer outro segmento, de novo, de mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção,
ao vetor AB vai ser igual. Então todos os outros paralelos aqui vão ser sempre representados pela letra V. Ou a gente pode dizer que o próximo é paralelo a V. Então, dado um vetor AB e um ponto P, qualquer, que seja diferente do ponto A, que a gente está vendo aqui no desenho, existe somente um ponto Q, tal que o vetor AB vai ser paralelo ao vetor PQ. Então a gente pode dizer que AB é igual a V. E a gente também pode, além de definir sentido, comprimento e direção, a gente pode definir o módulo, de um vetor, que é o seu tamanho. A gente consegue definir um módulo, a gente também chama de norma, que está aqui. Essa é a notação. Esse início de geometria analítica a gente vai ver muitas definições, porque depois a gente acaba usando elas. Então é bem importante a gente lembrar de todas elas. Existem 7 casos particulares do estudo de vetores, a gente vai ver os 7. Tá? Não te preocupa, não precisa decorar nenhum deles. Todos eles vão aparecer, eu só deixei eles divididos em 7 casos, porque fica mais fácil depois da gente lembrar, mas tu vai conseguir usar esses 7 casos, porque são corriqueiros. É na construção da teoria de geometria analítica que a gente consegue entender esses casos. O primeiro caso diz o seguinte, ó. 2 vetores, eu tenho um vetor V e um vetor U, eles são paralelos, e a gente indica esse paralelismo entre eles através dessa notação, se os seus representantes tiverem a mesma direção. Quando eu falo direção, eu quero dizer inclinação. Todos aqui têm inclinação horizontal, 0 graus. Então, só esse cara aqui, todos têm inclinação horizontal, Aí nós temos todos esses vetores, eles são paralelos. Eles podem ser com a mesma inclinação desta maneira, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, inclinação, todos os vetores que tiverem a mesma inclinação, eles vão ser todos paralelos entre si. Além disso, ó, 2 vetores U e V, eles são iguais, a gente vai indicar essa igualdade da seguinte maneira, certo? E eles só vão ser iguais se tiverem o mesmo módulo. Isso é, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, se eles forem todos esses 3 componentes iguais, eles são iguais. Qualquer ponto no espaço é representante do vetor zero. O que é o vetor zero? A gente chama ele também de vetor nulo. É um pontinho, exatamente, um único ponto. Então, o que a gente quer dizer? A gente indica o vetor nulo por zero, uma linha em cima, uma flecha em cima, ou AA e uma flecha. O que quer dizer o AA? Quer dizer que eu estou começando num ponto e terminando nele mesmo. Então eu não tive movimentação, não tive deslocamento. Então a gente tem um vetor nulo. E por não ter sentido e direção definido, a gente considera o vetor nulo paralelo a qualquer outro vetor, tá bom? O item D diz o seguinte, ó. A cada vetor não nulo de V corresponde um vetor oposto, menos V, de mesmo módulo, mesmo comprimento e mesma direção, que é a mesma inclinação. Módulo, comprimento, direção é inclinação. Mas com sentido oposto, ó. A gente tem mesmo comprimento, mesma direção, os dois estão inclinados da mesma maneira, mas um sobe e o outro desce. A gente tem que esses dois, eles têm sentidos contrários, e a gente, para caracterizar isso em definição de vetor, para não precisar ficar desenhando toda hora, a gente define um e o outro é menos esse vetor. Um vetor unitário quer dizer que ele tem tamanho 1, seu comprimento é 1, e nisso quer dizer que o seu módulo é 1. Então, um vetor unitário a gente define dessa seguinte maneira aqui. Não te preocupa que a gente vai ver como calcula o comprimento de um vetor, tá bom? E 2 vetores a gente chama de vetores ortogonais, a gente usa essa caracterização aqui, quando a interseção entre esses 2 vetores forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que 2 vetores são ortogonais, quando a gente for conversar sobre esse assunto, vetor V e U são ortogonais, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles,
Essa é uma definição bem importante que a gente mais na frente vai usar para produto interno. E dois ou mais vetores eles são coplanares se existe algum plano onde esses vetores são representados. Por exemplo, o que quer dizer tudo isso? Que dois vetores vão estar sempre dentro do mesmo plano. Se esses dois vetores estão sempre no mesmo plano, a gente diz que eles são coplanares. A gente viu essa parte aqui em geometria plana, lá no início do nosso estudo. É importante lembrar que dois vetores, u e v, por exemplo, quaisquer, eles são sempre coplanares. A gente só precisa pegar um ponto no espaço P, com origem neles, e a gente vai traçar dois vetores. Por exemplo, um ponto P traça dois vetores, obrigatoriamente esses dois estão no mesmo plano. Aqui é a mesma coisa, e aqui também, só o vetor W que está no plano W1. Então, depois de toda essa teoria que eu te dei, todos esses conceitos novos, né? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Eu vou te mostrar. Se quiser dar uma pausa, eu peço para tu me dizer de A a T. Eu sei que é bastante, mas não te preocupe. Para ver se essas afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. Eu quero que a gente faça nesse exercício e neste exercício aqui, tá bom? Então, se quiser dar uma pausa, tenta eles, porque eu vou resolver contigo. Então, vamos resolver exercício. No item A, diz o seguinte, ó. AB é igual ao... O vetor AB é igual ao vetor OF. AB é este vetor aqui, ó. E o vetor OF é este vetor aqui. Os dois vão ser iguais, se eles lembram, né? Deixa eu botar aqui, ó. São iguais se tiver o quê? Mesma direção, sentido e comprimento. Então, direção da esquerda para a direita os dois. Sentido, eles têm a mesma inclinação. E comprimento, ó, é uma barra daqui e uma barra aqui. Então, isso aqui é verdade. No item B, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído o desenho. No item B, AM igual a PH. São iguais, né, pessoal? Por quê? Porque eles têm, ó, mesma inclinação, mesmo sentido e são as diagonais de dois quadrados. Item C. BC, deixa eu apagar aqui. O vetor BC é igual ao vetor OP. Falso, né? Porque eles têm sentidos opostos, né? Mesma inclinação, mesmo comprimento, mas sentidos opostos. O item D. BL é igual a menos MC. Vamos ver. BL é igual a menos MC. MC seria assim. Só que menos MC é assim. Então é verdade, né? Então esse aqui também é verdade. O item E. Vamos ver. Diz que DE é igual a menos ED. ED é assim, menos ED é para baixo. Então, verdade. O item F agora. AO, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído o desenho. Então, vamos lá. AO é igual a MG. É verdade, né? Eu tenho duas diagonais aqui e aqui duas diagonais. Mesma inclinação, mesmo comprimento e direção. Então, verdade. Item G diz que KN é igual a FI. Falso, né, pessoal? Duas estão sentidos opostos, né? Então, falso. Letra H diz que AC... Deixa eu apagar aqui. Diz que AC
é paralelo a HI. Então, o que a gente tem aqui de conclusão? Verdade, né? Os dois são paralelos, é só ver no desenho aqui. Na letra I, diz que JO é paralelo a LD. Desculpe. A LD. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem que JU paralelo a LD. Isso é falso, né? Porque aqui eu tenho... Eles têm a mesma inclinação. Não tem a mesma inclinação, né? Mas tem sentidos iguais e comprimentos diferentes. Então, falso. Agora, vamos na J. Deixa eu apagar aqui. Então, na J, o que a gente vai ter? AJ, então esse cara aqui é paralelo a FG. Então a J é verdade. A K, vamos só fazer aqui para ir vendo juntos, né? AB é ortogonal a EG. Falso, né, pessoal? Vamos ver. AB e G. Não, desculpem. Esse é verdadeiro. Tá? Os dois são perpendiculares. L, AM é perpendicular a BL. Então, o que acontece aqui? Formou o ângulo de 90 graus, ó. Então, verdade. AM, estamos chegando no fim já. PE é perpendicular a EC. Então, EC. Então, aqui na letra M, falso, né, pessoal? Tem inclinação diferente. Diferente de 90 graus. A N. Deixa eu apagar aqui. A gente tem o que na N? PN perpendicular a NB. Então na N, verdade, né? Estão exatamente... Se eu traçar uma continuação aqui, a gente vai ver que eles são perpendiculares. Na letra O, PN perpendicular a AN. Então, verdade também. Se a gente fizer um prolongamento aqui, a gente vai ver que vai dar 90 graus. Letra P. A letra P diz o seguinte. A norma, né, o tamanho de AC é o mesmo tamanho de FP. Isso é verdade, né? Os dois ocupam duas linhas desse quadrado. A letra Q diz que a norma de IF é igual à norma de MF. Certo? Isso é verdade também. A letra R diz o quê? Que AJ é igual a AC. Isso é falso, né, pessoal? Aqui eu faço 3 linhas, aqui só 2. Então, falso. A letra S, AO é igual a 2 vezes NP. NP, se eu multiplicar por 2, eu tenho que andar mais uma. Então, é verdade, ó. 1, 2, 1, 2. E a letra T, e última, diz que AM, deixa eu apagar aqui para não poluir tanto, diz que AM é igual a BL. Verdade, né? As duas são diagonais desse quadrado aqui. Certo? Vamos partir aqui para o último exercício. Parece complicado,
mas não é. Eu vou fazer mais rapidinho aqui pra gente poder ter tempo. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e P. Vamos fazendo juntos. O A diz o seguinte, agora a gente não tá mais no 2D, a gente tá no 3D. Vamos analisar esse paralelepípedo aqui, ó. DH, que é essa altura, é igual a BF. Verdade, né? Os dois são alturas desse paralelepípedo. AD, AB é igual a menos HG. AB menos HG. Isso é falso, né, pessoal? A gente lembra que a gente tem aquelas três condições, então significa que AB só vai ser igual a HG, porque isso aqui vai estar com sentido contrário, menos HG. O C. AB é perpendicular a CG. Isso é verdade, né? D. AF, que é essa diagonal aqui, ela é o quê? Perpendicular a BC. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Letra E. AC, que essa parte é diagonal da base, é igual a HF. Verdade também, né? Aqui tá pedindo o quê? Tá pedindo a norma. Aqui na letra F a gente tá vendo o quê? O comprimento AG, que é a diagonal do paralelepípedo, né? Tem que tentar fazer um esforcinho aqui para enxergar esse 3D. Então, AG tem que ser igual a... Pergunta se ele é igual ao comprimento DF. E isso é verdade, né, pessoal? Os dois são diagonais desse paralelepípedo. Na letra G, BG, que é esse cara aqui, que é diagonal dessa face, é paralelo a ED. Isso é falso, né, pessoal? Tá aqui, falso. H diz que AB, BC e CG são coplanares. O que quer dizer isso? Que estão no mesmo plano. Então, AB, BC e CG. Isso é falso, né? Porque a gente não tem... Esse CG está nesse outro plano aqui. No plano que compete a face lateral do paralelograma. O I. AB, FG e EG são coplanares. É verdade, ó. AB, CB e HF estão no mesmo plano. Mas tu me diz, tá, senhor, mas HF tá aqui em cima, mas é um plano paralelo ao de baixo. Então, assim, são coplanares. A J. EG, CB e HF são coplanares. Verdadeiro, ó. EG, CB e quem mais? E HF. Sim, são planos que são paralelos, então sim, são coplanares ali. Na K diz o seguinte, ó. AC, DB e FG são coplanares. É verdadeiro também, ó. AC, DB e FG. Sim, são coplanares. AL, AB, BG e CF não são coplanares, né, pessoal? Porque aqui a gente está usando esse plano lateral, que é perpendicular ao plano de baixo. M, AB, DC e CF. A gente tem o quê? Que esses planos aqui, eles
A pergunta é, são ou não são coplanares? Ó, deixa eu apagar aqui pra gente refazer eles, ó. O plano AB, o plano DC, a reta, né, o vetor, e o CF. São coplanares? São porque AB é paralelo a DC. E eles aí vão ter um ponto em comum, que é o C. Então, sim. Agora, N. AE é ortogonal a ABC. AE é ortogonal a ABC. Sim, porque ele forma um ângulo de 90 graus. AB é ortogonal a BCG. BCG. AB. Sim, ele está vindo para cá. Então a gente tem esse plano aqui, verdadeiro. E DC é paralelo ao plano HEF. HEF e DC aqui, sim. Um está embaixo, outro está em cima. Verdadeiro. Então, com isso a gente concluiu essa parte de vetores. É um pouquinho longa, eu sei. Peço que tu refaça esse exercício, pratique de novo esses dois exercícios. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!